E aí acontece, né? Junto com esse termo, então, deficiente, né? Então tem um termo do que a gente estava comentando do capacitismo também. Isso. Que acho que também está associado a isso também. Tem uma ligação. Então, assim, o capacitismo surgiu... É um termo muito recente, surgiu lá em 2017, e ele caracteriza todo e qualquer preconceito referido à pessoa com deficiência. Né? Então, ele veio muito forte para combater, principalmente, o capacitismo médico. É aquela situação assim, onde a pessoa vai para uma consulta. A gente fala médico, mas referido a todas as pessoas da área da saúde, né? Então, é quando aquela pessoa com deficiência vai a uma consulta e o profissional subestima que aquela pessoa ela não tem competência ou capacidade para se comunicar, para expressar, para referir a dor dela. Então, o profissional vai sempre direcionar o olhar para o cuidador e fazer as perguntas para o cuidador. Isso é interessante. É como se ele subestimasse que porque essa pessoa está na cadeira de rodas, ela não tem competência para se comunicar e para falar o que se sente, expressar. etc. Exatamente. Nossa, mas você sabe que isso é geral, né? Assim, por exemplo, já aconteceu de eu ir ao médico, assim, até com meu filho, e normal, e o médico dirige a pergunta, né, o que ele tem, né, fala como se a criança não... Pro pai, como se a criança falasse o que você tem, né, tivesse a capacidade de se expressar e falar o que tá sentindo, né. Sendo que o mais correto e o indicado, isso daí até na pediatria, o ideal é que a partir dos 3 anos você refira a pergunta para a criança, né, porque a criança apresenta, por exemplo, uma dor de barriga. A mãe vai chegar para o médico e vai falar, ele está com dor de barriga. Mas, às vezes, a criança está referindo uma dor de barriga que é um pouquinho mais lateral, que é um pouquinho mais acima. Então, o médico, sabendo identificar onde a criança coloca a mãozinha, onde ela refere realmente a dor, vai ser mais pontual, né? Então, já é uma indicação para a classe de pediatria. E aí... o capacitismo veio para combater esse preconceito médico, mas aglomerou várias situações. Então, a gente fala de ser anticapacitista, né? É uma luta mesmo para ser anticapacitista. Não é muito meu lugar de fala, porque quem pode falar sobre isso é quem vive o capacitismo, né? Então, as pessoas com deficiência que vivem isso na pele todos os dias. A gente conversa com as pessoas, eles falam, matar um leão por dia, né? Mas abrange desde a situação de a gente colocar um carro no estacionamento daquela vaga que é indicado para o deficiente, para a pessoa com deficiência, e até aquele sentimento camuflado de compaixão, sabe? Porque é uma pessoa com deficiência, eu tenho pena, eu tenho dó, eu trato ela como se fosse uma criança, né? Tem muita gente. Isso está muito enraizado aqui na nossa cidade, viu? Às vezes as pessoas veem uma... Tem dó, né? Acho que nem dó. Pena. Nem na nossa cidade, é na sociedade. Na sociedade, né? em geral, sim, Éder, mas eu não sei, na nossa cidade é bem forte isso. Eu que trabalho aqui, né? Vejo diariamente até... Eu falo que eu estou fazendo um trabalho de educação primeiro no lugar onde eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, para depois isso se expandir, né? Porque é muito enraizado. As pessoas veem as crianças e falam, ai, coitadinha, mas ela é tão bonitinha, mas ela nasceu com isso? Mas como que ela adquiriu? Assim, joga tantas perguntas para as famílias que elas ficam acuadas. Elas não sabem como responder. O grande problema, eu acho que eu vejo, pelo menos na escola, a criança, ela quer ser igual a todas. Então, o que acontece? Se ela tá com cadeira de roda ali, ou com alguma deficiência, ela não quer que seja notada e colocado em evidência a deficiência dela. Ela quer ser uma pessoa normal, como outra. Exatamente. Falando em deficiência, sabe uma coisa que às vezes já me aconteceu, assim? É de quando me deparar com uma pessoa que tem alguma deficiência, às vezes eu me sinto meio esquisito. Porque eu falo assim, não, eu vou ignorar, se vou conversar normal, e falar assim, vamos falar, o cara não deu a mínima, né, pra essa deficiência na área, e tá tratando normal, né, de forma, vamos supor, inclusiva. Ou, né, como você estava falando, né, você chegar e já encher de pergunta e também vai constranger, né, são dois lados da moeda, né, que às vezes a gente fica meio, opa, como que eu vou... me portar, que eu abordo, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. O Cristiano citou uma situação da escola, né? A criança traz uma naturalidade dela, de observar
a pessoa em si, e não o instrumento que essa pessoa está utilizando, né? É da natureza da criança. Olhar para a pessoa, e claro, uma cadeira de roda vai chamar a atenção. Então, ela vai trazer perguntas, né? Ou para a professora, ou para a mãe. Então, o indicado é que seja respondido todas essas perguntas, para não gerar na criança um sentimento de estranheza. Então, já aconteceu, por exemplo, né, e principalmente nos lugares que eu trabalho, já aconteceu de uma família com uma criança com deficiência encontrar com uma outra família e a criança começar a perguntar e a mãe esconde assim a criança. Shhh, não fala nada, depois eu te explico, sabe? E isso gera na criança, na nossa criança típica, um sentimento de estranheza mesmo. Nossa, mas por que eu não posso falar, né? E aquilo vai desenvolvendo preconceito, né? Agora, nós já na fase adulta, o ideal é você conversar com a pessoa e esperar a resposta que ela vai dar, né? Então, algumas pessoas têm a comunicação verbal efetiva, ela vai conversar com você diante das perguntas que você fizer normalmente. Outras, elas vão se expressar através de sinais, ou você vai perceber a dificuldade na fala, e cabe a gente ter um pouquinho de paciência para saber a resposta que essa pessoa vai dar. E me fala uma coisa, você tem os seus atendimentos e atende diversas crianças, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa situação, né? E como que é como que a criança se porta no primeiro ou nos primeiros atendimentos e se isso muda, né, ao longo? Ela chega mais quietinha e aí depois ela vai se soltando mais com você? Como que é isso? Aí é muito de criança para criança, né? Já é da naturalidade dela. Eu tenho crianças que demoram um tempo para criar um vínculo, né? É chamado de vínculo terapêutico. Então, leva um tempinho. Tem algumas que levam semanas, alguns anos. Eu tenho alguns que entram na sala já com essa estranheza e passam a sessão inteira chorando. Agora, outras crianças é mais tranquilo, então elas aceitam melhor depois de 1 ou 2 semanas, até porque a gente tem que quebrar um pouquinho esse vínculo com a mãe, né? Essas crianças trazem um vínculo maternal muito forte, então é difícil, por exemplo, a mãe chegar até a sala, deixar a criança para o atendimento e ter que ficar esperando do lado de fora. Isso então, tá falando interessante, eu acho que porque assim, tem mãe que já se é mãe, você sabe, né? Mãe coloca embaixo da asa, né? Então, uma criança que tem necessidades especiais, eu acho que o excesso de proteção da mãe já, como eu disse, né, já se torna um excesso, né? Então a criança se torna cada vez mais... É por isso que eu falei que é um sentimento maternal, porque é um sentimento de todas nós enquanto mães. Mas aí a criança, nessas condições, com essa condição de saúde, a mãe já imagina uma criança frágil, né? Então tem todo super cuidado ali envolvido. É difícil, né? Eu sempre trago as famílias para dentro da sala, mas aí acontece que as crianças, quando vêm a mãe, elas ficam um pouquinho mais birrentas, vamos dizer assim. E aí chora, que é o colo da mãe, então aí eu não consigo fazer nada, e a algum período do tratamento eu vou pedindo para essa mãe ir se desligando, pode ficar ali na porta, mas não deixa a criança ver, mas a gente precisa fazer esse desligamento, vamos desmame. dizer assim. Esse desmame é a palavra certa, esse desmame. Desmama aí, moleque, caramba. É difícil, mas a gente tenta. Sabe que eu tenho mãe que fica numa frestinha da porta, assim, observando, sabe? Tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem. O importante é que ela se sinta tranquila de saber que eu estou fazendo o tratamento correto, que eu tô tratando a criança com carinho, mas que a criança tá estranhando, tá chorando ali, porque ela tá estranhando o movimento, tá estranhando o toque, né? Essas crianças trazem várias alterações tátil, proprioceptiva, enfim. Então, elas vão chorar, né? Elas vão chorar de estar com uma pessoa diferente, colocando a mão no corpinho delas. É todo um trabalho de orientação também para essas famílias. Eu vejo que nem o meu filho, né, quando ele vai para as terapias, eu sou bem tranquilo, sabe? E eu sei que na terapia dele ele grita bastante e tal, etc.
Igual em casa. É, igual em casa. Mas, que nem eu já sou bem tranquilo, assim, né, com relação a isso. Mas, às vezes, a gente, como pai também, eu gosto de dar uma olhadinha pra ver como que ele tá se comportando lá. Como, tipo assim, não pra observar o trabalho, né? Porque às vezes tem pai que fica o pé atrás, né? Sim. Mas, assim, de ver como que ele tá se comportando nas brincadeiras, qual que é o jeitinho dele longe de mim, como que ele faz, sabe? Eu acho legal ver, às vezes, dar uma olhadinha pra ver. Mas